No dia 8 de janeiro de 1981, na cidade de Trans-en-Provence, na França, Renato Nicolai estava em casa, pois desde novembro de 1979 ele não trabalhava mais devido a problemas cardíacos e sobrevivia com a pensão por invalidez e com o dinheiro do trabalho de sua esposa, que era faxineira do escritório de Previdência Social e naquele momento não estava em casa. Era por volta das 5 horas da tarde e Renato estava na parte de trás de sua residência trabalhando na construção de um abrigo de concreto para uma bomba d'água. A sua residência ficava em uma parte mais baixa do terreno e na parte de trás o terreno se elevava e era neste local mais alto que Renato estava trabalhando. De repente ele ouviu um ruído bem suave, como um assobio fraco. Ao olhar em volta, procurando a fonte do estranho som, ele observou no limite do terreno, em frente à sua casa, distante cerca de 30 metros dele, um objeto em forma de disco, medindo aproximadamente 2,5 metros de diâmetro por 1,5 metro de altura, se aproximar. A nave, segundo a descrição de Renato, era como 2 pires virados, um invertido sobre o outro, e no centro, em toda a circunferência da nave, existia uma saliência plana que se estendia por cerca de 15 centímetros para fora. O objeto foi visto se aproximando mais ou menos na altura das árvores e mantendo a mesma velocidade até pousar em seu terreno, produzindo um som que Renato comparou como o de uma pedra batendo ao chão. Renato se posicionou em um novo local para poder observar melhor a nave pousada, porém esta não se manteve muito tempo em solo e após apenas alguns segundos o objeto levantou voo na mesma velocidade com que havia se aproximado, levantando inclusive um pouco de poeira no momento da decolagem. Após alcançar uma certa altitude, o objeto se inclinou e disparou em altíssima velocidade, desaparecendo no céu. Naqueles segundos em que o objeto se inclinou, Renato pôde ver a parte de baixo da nave e notou 2 saliências que ele comparou como reatores, mas que também poderiam ser, segundo ele, suportes para pouso. Estas saliências tinham cerca de 20 centímetros. Ele também observou abaixo da nave 2 círculos que pareciam ser 2 alçapões. Durante todo o incidente, aquele som que Renato ouviu no início permaneceu, não se alterando em nenhum momento. Após o objeto partir, Renato foi até o local do pouso daquela estranha nave e encontrou marcas no solo. As marcas estavam em formato de anel, com 2,4 metros de diâmetro e 20 centímetros de largura. Ufólogos descobriram o incidente e, no início, o nome de Renato havia sido alterado para um pseudônimo, a fim de proteger a identidade da testemunha. Porém, mais recentemente, o nome verdadeiro dele foi finalmente revelado. A investigação se focou bastante na única evidência, que eram as marcas do pouso. Segundo a estimativa dos ufólogos, o objeto provavelmente deveria ter em torno de 700 quilos de peso para produzir aquelas marcas. Porém, as marcas não foram produzidas pelo objeto em si, mas aparentemente estas provavelmente foram geradas pelo anel que circundava a faixa central da nave. Desta forma, após muitas hipóteses, não foi possível para os ufólogos determinar como esta marca havia sido produzida, o que comprovou que não poderia de fato ter sido feito por algo conhecido. Logo, a possibilidade ufológica poderia ser considerada neste incidente. Mas o que mais chama a atenção neste caso é o comportamento da nave. Normalmente, quando estas naves pousam, os seres costumam desembarcar dela, mas neste caso isso não ocorreu. Apesar de a testemunha estar no campo de visão dos seres que estavam pilotando a nave, ainda assim ele estava distante e atrás de sua residência. Porém, esta seria a única explicação mais plausível para a nave ter pousado e, em questão de segundos, decolado e, em seguida, desaparecido de vista. Provavelmente os seres avistaram Renato e preferiram ir embora. Outra coisa que se destaca é o relatório oficial do incidente.
pois os ufólogos envolvidos na investigação fizeram vários cálculos e análises bem complexas das marcas, levantando várias hipóteses diferentes antes de considerar aquela marca como uma evidência ufológica, mostrando um trabalho sério de investigação. O tamanho da nave também se destaca, apesar de serem apenas estimativas. Ainda assim, nota-se que esta nave seria provavelmente muito pequena, mesmo para seres com cerca de 1,5 m de altura, como normalmente é relatado na maioria dos casos ufológicos. Ainda assim, seria uma nave pequena. Talvez esta nave não fosse tripulada, ou a intenção dos seres era realmente utilizar uma nave menor para explorar a superfície terrestre. Sabe-se que naves maiores, normalmente em formato de triângulo ou de charuto, costumam ser avistadas como liberando naves menores em formatos discoidais e esféricos. Porém, como é de se esperar, uma nave como essa não teria provavelmente condições de abduzir um humano devido ao tamanho limitado. Então, poderíamos considerar como uma nave unicamente de exploração, e talvez por isso eles tenham evitado um contato mais próximo com a testemunha. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.